Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar para além da ideologia, a essência amoral do Bitcoin desvendada. Comigo tenho ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, vamos lá para mais uma discussão. É, eu, né, para quem acompanha já esse podcast há um tempo, vai ver que a gente fez. Esse é o terceiro episódio que a gente fala sobre questões morais, né? Trouxemos o Gui Bandeira, ele criou, né? Ele concebeu os 12 princípios da moral superior do Bitcoin. Nós pegamos esses 12 princípios depois e aplicamos ele ao Monero, né? E acho que agora é importante a gente trazer um outro ponto de vista, né? Que é a questão amoral, né? É, tentar trazer ao Bitcoin a, a, a essência de ferramenta, né, no mercado de moedas, ele ser uma mera ferramenta e essa ferramenta ser mais útil que as outras, mais superior, né, mais avançada tecnologicamente que as outras, mas isso ter uma natureza neutra em relação a, a outras coisas, né? E isso já dá para tirar qualquer situação mais divina que as pessoas queiram dar, qualquer conotação mais racionalmente perfeita, ou mostrar que a matemática ser superior a outras ciências e outros conhecimentos e ser soberana só por isso em relação a um instrumento que seria o dinheiro. Difícil, né? Ah, na verdade, eu acho até simples, porque assim, se você for olhar, você atribui a moralidade mais precisamente a seres pensantes em níveis maiores e menores, de acordo com a inteligência daquele ser, né? E você não atribui moralidade a ferramentas, como é o caso do Bitcoin, por exemplo, ao Monero, que a gente fez o episódio lá, né? Ele se adequa aos quesitos, né, do Guilherme, né, que a gente Sim, sim. entrevistou, Ficou bem parecido no final, né? mas ficou muito bom até, mas ainda assim eu tendo a ver como que a moralidade você aplica ela a pessoas, principalmente, e não a objetos. Por exemplo, a minha televisão, ela é um bem moral, ela é um bem amoral. A, a chuva. A chuva, ela é responsável por fazer crescer a horta das pessoas que vivem daquilo. Ela é moral por causa disso? Ela é boa por causa disso? E a chuva que chove demais e alaga a horta de outras pessoas, ela é amoral por causa disso? Ou é só a chuva de uma região que é amoral e a outra é amoral? É muito complicado você colocar isso num objeto, sei lá, numa situação da natureza. E eu vejo a mesma coisa de você colocar a questão de moralidade, por exemplo, no Bitcoin, no Monero, que seja, no Ethereum, ah, eu acho que fica uma discussão um pouco complexa. Só para constar, né, a definição de moralidade, eu abri o dicionário aqui, ele fala que seria o conjunto dos princípios morais individuais ou coletivos, como a virtude, o bem, a honestidade, etc. Coisas que objetos e ferramentas não têm. Então é muito difícil você atribuir isso a um objeto. Eu entendi quando o Guilherme fez as questões morais do Bitcoin, porque o Bitcoin permite com que você ou aquele mundo, aquela vivência tenha mais moralidade por causa da forma como ele foi organizado. Permite que tenha, Sim. mas ele em si é difícil atribuir. Eu acho complexo atribuir. Mas se todas as pools em conjunto resolverem censurar transações, a criação perfeita se torna afetada, né?
Não, mas o Stratum V2 garante a moralidade. Ah. Foi uma piada. Para quem não entendeu, foi uma crítica. Eu tentei não rir para entender. Não. É, entendeu? Então, assim, cientes agem de maneira imoral contra uma, algo que supostamente tem uma moral superior, deveria ser, não deveria ser possível, teoricamente, que essa moral superior caísse, né? Ou acabasse, né? Então, se você age com maldade contra isso, um grupo de pessoas não seria capaz de corromper isso. Corromper era a palavra que eu queria. Agora, se um grupo de pessoas consegue, e aí levar uma questão imoral para outras, né? Ou diminuir o padrão moral, aí eu já me começo a me perguntar se realmente existe essa moral superior e se realmente nós não estamos diante de algo amoral, que pode ser utilizado em ambos os graus, né, de moralidade ou imoralidade, dependendo dos entes que jogam esse jogo, né? Que podem distorcer o comportamento, sejam no nível de protocolo, como eu disse, num caso extremo e pouco provável de acontecer, ou seja, em algo que já está acontecendo, como uma centralização da mineração e os Estados Unidos já começando a cadastrar para saber qual é o uso elétrico, né? Quanto a mineração está usando de energia de fato, né? Ou seja, uma prévia do que poderia ser uma possível taxação em cima disso, né? Fazendo com que o Estado passe a lucrar ainda mais com a mineração de Bitcoin, porque já lucra em cima de impostos pela eletricidade, né? Pela própria produção, que muitas vezes é estatal. Então, nós temos pontos importantes aí, né? Assim, o Bitcoin financiando o Estado, e o Estado sendo ilegítimo e coercitivo por natureza, logo você está financiando um ente que age de maneira imoral, certo? Depende para quem, né? Pelo visto. Porque considerar isso moral é dar um aval, né, por Estado nessa situação. É É, complicado. assim, tô, tô jogando ideias, assim, basicamente, né? Quando eu chamei o Gui, eu falei, eu não tinha opinião fechada. É, quando eu apliquei ao Monero também, continuo sem opinião fechada, e inclusive agora, né? Então, assim, eu fico pensando nesses aspectos e tendendo a não querer envolver moral na criação e na concepção de algo nesse sentido, sabe? Uma abordagem mais Hayek, um livre mercado de moedas, porque moeda nada mais é do que uma mercadoria, só que é uma mercadoria com a maior liquidez de mercado, porque todo mundo deseja ter para fazer trocas, né? Exatamente. Cara, eu ainda. Eu não sei, para mim. Eu entendo o que foi discutido, né, naquele podcast, naquele episódio. Mas eu acho que assim, não tem atribuição, sabe? Eu Não, acho bom não a tem gente como não você saber. atribuir isso. Eu acho bom a gente não saber e às vezes abrir e fazer um episódio onde a gente entende um ponto, mas não vê, talvez, futuro na aplicabilidade dele, sabe? Não, zero. Não, não tem, eu acho que assim, vamos lá. É, foi o que eu estava falando no início. Eu vejo que assim, o Bitcoin ele permite com que você
o utilize de uma forma talvez mais ética. Não significa que ele tenha uma moral, Muito bem colocado. nem positiva nem negativa. Ele permite com que você faça uso de uma ferramenta que é sensacional, maravilhosa, de forma mais ética. Em que sentido que você pode fazer isso? Dando mais autonomia para o indivíduo. É o que o Bitcoin fez, é o que é maravilhoso da parte dele. Então você pode permitir com que coisas sejam feitas de forma mais ética e que não envolvam, talvez, poxa, financiar certos entes estatais que você discorda, ditaduras e etc. Talvez isso permita com que você faça trocas voluntárias para situações, poxa, que são boas não só para você, mas também para outra pessoa que está recebendo. Permite com que você não fique refém, às vezes, de limites bancários, por exemplo. Então, permite com que você seja mais soberano. Isso traz, né, de alguma forma, talvez, se você quiser colocar um pouco mais de moralidade e ética aí nesse meio, né? Sim, Um pouco mais. sim. Mas, de todos os casos, não é se isso aqui é mais moral ou é menos moral que isso não interessa, não faz diferença. A grande questão é que você pode usar a ferramenta para coisas morais ou amorais. Foi o exemplo que eu dei da chuva. No caso, uma ferramenta que é boa, você precisa para reparar a sua casa, é o martelo. Você deu exemplo no último episódio que gravamos. Sim. Você pode usar o martelo para você pregar as coisas na parede e arrumar a sua casa? Pode. Você pode usar o martelo para torturar alguém? Pode. O martelo é moral ou é amoral? Não faz diferença. A moralidade ela tá no indivíduo. Essa É. que é a grande questão. Porque, tipo assim, ela ela tá relacionada à condição do ser humano que age em sociedade e faz coisas que podem estar de acordo com a norma ou o contrário. E tem um ponto interessante também, né? Que eu acho válido levantar. É, privacidade é ético, né? É, tem, né? Recentemente a gente eu tive uma troca de ideias com o Seiji Arata, né? No Twitter, em que era justamente essa questão de anonimato, pseudo-anonimato, né? Que a gente já criticou aqui em outros episódios, né? Falando que o Bitcoin é você, fizer até a analogia do banco, é você entrar mascarado num banco, dizendo o seu saldo e para onde vai o seu saldo, todo mundo saber, né? Que é uma crítica que eu tenho, eu acho muito dado exposto, né, publicamente, mesmo eu estando de máscara, né? Não é uma coisa que me deixa confortável, mas e a argumentação foi comparar ao dinheiro fiduciário, né? Quando a gente deveria comparar sempre a um dinheiro melhor, né? Então, qual era o melhor dinheiro antes do Bitcoin? Era o ouro, não o fiduciário, né? O fiduciário foi uma consequência dos problemas do padrão ouro? Foi, não estou dizendo isso. Mas o dinheiro superior era o ouro, né? E o ouro, ele é totalmente privado e fungível, né? Você consegue, você derreteu o ouro, acabou, é ouro do mesmo jeito, né? Era uma moeda, você derreteu, é ouro, vai ser aceito, e você não tem como distinguir, não, esse daqui é ouro daquela, né? Estamos dizendo ouro puro, tá? Não vamos falar em ligas que possam ser feitas nesse sentido, tá? Ouro puro. Ouro puro é ouro puro e ponto final. Você não consegue ver a origem dele, né? Como você consegue ver, seja em ligas, seja em pedras preciosas, onde você consegue avaliar e ver de onde saiu aquela pedra, né? Por formação de cristal distinta daquela região. Mas ouro você não consegue ver. E eu acho que o Bitcoin, nesse sentido, ele perde até um pouco disso, né? Quando ele entra no pseudo-anonimato, é, você tem uma fungibilidade menor, né? E isso
no meu ponto, é algo que não deveria estar numa coisa com moral superior, entendeu? A moral superior deveria ser a prova disso, porque impediria, né, que um ente agisse disso e tirasse essa moral. Entendeu o ponto que eu tô querendo dizer? Tipo assim, se você é uma pessoa boa, Não, tá, você é uma pessoa boa, aí vem alguém que te faz o mal, você não deveria se corromper a esse mal, certo? sim, Ou você não certo, deveria perpetuar esse mal. certo. Agora, se você tem uma situação amoral, se alguém chega e faz o mal para você, você vai perpetuar esse mal, entendeu? Porque Pô, não, você não só... você não consegue contrabalancear um bem e mal, né? Então assim, se a pessoa é imoral, você faz o bem para ela, ela Ah, pode continuar agindo de forma ruim porque você está literalmente regando o deserto, né? Não vai sair nada fértil. uhum. Mas nessa situação de se você pega algo imoral, como o martelo, você pode usar para martelar ou você pode usar para Amoral. matar. É amoral. Desculpa, não sei se eu falei imoral. Agora eu Falei entendi o moral? que você tá falando. Desculpa, É. é amoral. Então, assim, é nesse ponto que eu falo, se você tem um anonimato, um pseudo-anonimato que permite um rastreamento e coerção em cima de indivíduos pacíficos, né, que só estavam querendo transacionar, como as 25 mil pessoas que só queriam ter Bitcoin, não necessariamente esqueceram de declarar e agora vão receber uma multa por causa disso, Uhum. essa ferramenta ela é imoral e não, desculpa, essa ferramenta é amoral e não uma moral superior, né? Porque ela É, até permitiu porque. que algo É, coercitivo exatamente. passasse adiante dela, né? Exatamente, exatamente. Que moralidade superior é essa que permite com que uma entidade que extorque para ter dinheiro Exato, é isso. pegue Desculpa, dinheiro das pessoas? desculpem a confusão, é isso. Você resumiu exatamente o que eu Não, queria. eu entendi aonde você quis chegar agora. Agora no final eu entendi. Não, É. mas é isso mesmo. Realmente, eu também acho que a privacidade ela faz diferença, né? E assim, e mais uma vez, né? Eu não acho que a moralidade está no Bitcoin, não está no Bitcoin nesse caso. Ela simplesmente permite que isso aconteça. Ele não é mais ou menos moral por causa disso, entendeu? Ele só funciona do jeito que ele funciona. Quem compra, quem tá no Bitcoin, tá aí para isso. Tá nisso, tá no meio. Então, assim, é saber o que você está usando e usar, né? Só um detalhe que eu queria falar, eu tenho um meme para essa situação que você falou do pseudonimimato, né? De entrar no banco. O meme é um cara mascarado, sentado na privada, né? E aí ele fala, tipo assim, o Bitcoin é isso. Ninguém sabe quem que é você, mas todo mundo sabe o que você está fazendo. É, É mais ou menos isso. é. Então, Às vezes, saber isso, né? Assim, eu acho que a retirada de privacidade deveria ser em layer 2, sabe? E não o contrário. como assim? A rede L1 deveria ser o mais privada possível. Uhum. A layer 2 dar a opção da pessoa ser menos privada. E não o que a gente Cara, vê em Light, em Liquid, que são camadas de privacidade que são adicionadas a algo menos privado, entendeu? Dá cara, menos trabalho. é uma discussão nova que você traz aqui, né? E que eu não havia feito, porque não coube ainda. Mas o pessoal mais monerista, né? Eles falam, e eu acabo que eu até meio que concordo, mas assim, aberto à discussão. O fato de que você nunca vai ter total privacidade numa moeda onde a camada base não tem privacidade. Você só consegue ter privacidade se a camada base tiver privacidade, porque em algum momento você vai ter que consolidar as coisas na camada base. E se para você retomar na camada base você tem que ter alguma coisa aberta, visível e verificável, você não tem privacidade nela. Você pode ter privacidade em outras camadas, mas quando você tiver que voltar na camada de verdade, para você consolidar, ter todos os benefícios da camada base, você perde a privacidade. Então, assim, o
pessoal do Monero fala isso, sabe? Que o Bitcoin ele nunca vai ter privacidade. Você pode ter na Liquid e na Lightning? Pode. Quando você voltar para o seu on-chain, você perde ela. É, é uma São forma, ideias. é uma forma interessante de Eu pensar. acho assim, é, é uma forma de pensar, mas assim, eu consigo na minha cabeça refutar um pouco isso, sabe? É, Porque dá para você fazer muita coisa com só em Liquid ou só em Lightning. Dá para você pagar muita coisa e desembolar muita guerra com isso. E, tipo, ao final de muita coisa resolvida, você consolidar. Não assim, significa nada. Não dá para saber tudo que você fez nesse meio do caminho, sabe? Então, assim, é uma privacidade parcial, até eu diria, mas que resolve o problema. Eu entendo o cara, o pessoal mais maneirista fala, quando eles falam disso, né? Que realmente você não vai ter 100% de privacidade. Pô, beleza, fato, mas resolve o problema. Sim, eu não tira, não desqualifica, não, sabe? Mas, assim, é só um ponto trazendo para, né, agregar o que você tinha falado. é muito bom, acho esses dois são dois pontos muito válidos, né? E que abordam o mesmo problema de formas diferentes, né? Porque eu acho válido a gente começar a expandir para mostrar o quanto a gente está num livre mercado de moedas, né? E esse livre mercado, né, começa a mostrar justamente algo que não se tinha no sistema Fiat, que era você basicamente migrar de um sistema Fiat para outro, e hoje você poder avaliar e ver características de moeda e que me coloca isso mais uma vez reforçando esse pensamento amoral, né, de não ter moralidade, de ferramentas múltiplas com usos múltiplos muitas vezes, né? Pensando, né, como eu falei, não é imoral ter privacidade, né? É, joga a decisão para sua ética, ou seja, tira do coletivo e joga para o indivíduo, o que, como libertário, me deixa muito confortável, né? É lógico que eu não quero pessoas cometendo crimes, né? Com dinheiro, mas com a quantidade de golpes que tem, inclusive no Pix, eu não vejo diferença, entendeu? Em sair de uma rede privada ou não, porque a quantidade de pessoas que efetivamente perdem dinheiro no sistema Fiat com golpes e utilizando pessoas, não, eu não vejo o bônus não me, sabe, o ônus é grande demais, sabe? Você perder privacidade para todo mundo para coagir uma parcela dos crimes que é cometido com dinheiro, entendeu? Eu É, prefiro um sistema onde as pessoas tenham mais privacidade e a ética prevaleça. a privacidade, ela é necessária. Quem aí discordar que privacidade é 100% necessária, por favor, né, mande para a gente aí os prints, né, do seu extrato bancário e tudo que tem de foto na galeria do seu telefone. Manda para a gente. E detalhe, a gente vai divulgar, visto que privacidade não é importante, certo? Assim, claro. Então, assim, eu acho que privacidade é de extrema importância, você tem que ter ela, você tem que poder usufruir dela. A questão de pessoas usarem mal essa privacidade diz respeito à pessoa e não à privacidade, porque a pessoa que vai fazer mau uso daquilo que ela tem, assim como ela pode fazer mau uso do dinheiro, assim como ela pode fazer mau uso da ferramenta e de N Uhum. outras coisas. Então, isso está inerente ao ser humano, à pessoa, e não à ferramenta. Por isso que você pode ter e dar privacidade sem que isso afete. Por quê? Cabe às pessoas deixarem de ser aquilo que elas abominam. Se elas acham que está errado, se não gostariam que fosse feito com elas, cara, é só não fazer. É questão de crescimento pessoal, não tem nada a ver com a ferramenta.
É uma questão de ética e moral, talvez. Então, assim, É, eu acho que é super básico. eu tendo a uma definição mais ao estilo romano, né, que dividiu a moral grega em duas e a moral ser mais coletiva e a ética ser mais questões do próprio indivíduo. Então, eu tratei esse Pode ser, episódio pode ser. todo nesse sentido, né? Acho que é válido. Toda vez que se fala de ética e moral, a gente sempre em algum momento tem que conceitualizar, porque as definições são. É um termo polissêmico, né? Então você tem várias definições, várias abordagens. E eu particularmente gosto dessa, porque dão duas palavras e me permite pensar de uma forma mais clara em relação às coisas, né? Então, é algo que realmente, nesse sentido, eu vejo dinheiro como ferramentas, como mercadorias, como objetos de uso, né? Por mais que sejam digitais, né? Hoje são objetos de uso. E esse uso, né, moral ou imoral, vai depender das mãos do indivíduo que usa, né? E isso vai ser moral ou imoral dependendo do tempo, né, da sociedade que olha aquilo, né, da régua moral, como se dizem. Se a ética daquele indivíduo destoa daquele padrão moral para mais, para ser uma moral superior, ou para menos, para ser algo imoral, né, e criminoso. Então, porque existe isso, né, cara? A moral ao longo do tempo tem sido diferente, né? Por mais que a gente possa pensar em uma moral ideal, né? Que não estaria no alcance humano, mas a prática nos coloca uma régua moral que varia ao longo do tempo, né? Isso varia até entre sociedades. Sim. Pro canibal é comum comer gente. E às Pra vezes gente ele é nunca diferente. parou para pensar na possibilidade de que não fazer isso colocaria ele moralmente superior, né? Então, há coisas que a gente faz hoje, ou já fizemos no passado, que não houve essa reflexão, né? É o que você sempre fala. Há pouco tempo atrás, escravidão tava valendo, pô. Pois, pois é. Então, era botar pessoas no navio, atravessar continentes para vender no outro lugar, era uma forma de comércio justa e tranquila, né? Eu, sim, eu acho que a grande ideia, né, que a gente pode tirar, né, de toda essa discussão acerca de moralidade, Bitcoin, e que a moral superior, esse lero-lero todo, é assim, você tem que usar para o que você achar conveniente. Você tem que usar para você ser livre, principalmente. E a ferramenta em si, ela não tem moralidade. Quem tem moralidade é você. Se você faz bom uso ou mau uso dela, o problema é seu, tá? A ferramenta boa mesmo, ela vai funcionar em todos os casos. Essa é a grande questão. É, tendo a concordar com isso nesse momento, pode ser que eu pense diferente em algum outro momento e traga isso para cá em um novo episódio, mas eu acho que, como indivíduos com tempo de vida limitados, acho que a gente devia entender quais são os padrões morais que nos agradam e construir a nossa ética em cima desses padrões morais dessa sociedade, às vezes sendo até contra muito deles, né? Então, se a moral hoje da sociedade é ok um indivíduo fazer uma mudança de uma ressignificação de gênero e eu não quero isso, então você trazer isso para sua ética e buscar isso dentro de você e colocar isso sobre o seu padrão e se aproximar de pessoas que têm um pensamento parecido, né? Acho muito É, mais útil do que a gente ficar, talvez, pensando em onde a ferramenta
se é ou não uma ferramenta e saber usar ela da melhor forma possível. Não, o negócio é usar, moço, vamos ser livres, tá tudo bem. Bom, então chegamos à hora da nossa notícia, né? O que você traz pra Opa. gente? Ah, cara, eu queria falar disso. É interessante. Tudo bem que vai sair, quando vier, né, o episódio, vai sair meio que fora do tempo, mas eu acho que traz uma discussão interessante. Eu falei sobre isso no Twitter e eu quero trazer isso aqui. Enfim, a notícia é sobre a deslistagem da Binance de Monero. Na verdade, Monero foi deslistado na Binance, junto com algumas outras moedas lá, né? E teve essa grande queda que dele caiu 30% no dia em que foi anunciada essa deslistagem. É, Você quer falar alguma coisa antes? Só para eu, senão eu vou sair falando. Não, pode falar e eu comento. Então, foi feita a remoção, na verdade, assim, será feita no dia 20 de fevereiro. A Binance vai parar de negociar a Monero e ponto final, né? Eles anunciaram isso dia 4, eu acho, de fevereiro, e por isso, né, houve uma queda vertiginosa de 30% em média do Monero no dia. Só para já acalmar corações, né? Certamente você já deve estar sabendo disso. No dia seguinte, já subiu 25%. Então, assim, já resolveu toda a problematização que foi criada em cima disso. Mas existem alguns critérios a serem discutidos, né, nessa história. Eu não quero me delongar muito, eu acho que senão eu vou falar demais. Mas tá uma discussão muito dividida, né, de se é bom ou se não é bom que isso aconteça. Eu acho que não é bom, no fim das contas, porque a Binance dava liquidez. Mas isso só mostra que essa moeda, de fato, é uma moeda que cumpre o propósito dela. Porque a deslistagem do Monero não é por falta de movimentação na Binance. Tem muita movimentação de Monero na Binance. A deslistagem do Monero, não só da Binance e de outras corretoras que também deslistaram, é porque os governos estão por trás e eles já estão vendo que essas corretoras dando liquidez a isso está dando uso. E algo mostrou para essas autoridades que eles não conseguem controlar o que está sendo feito nessa moeda. Então, assim, a deslistagem mostra que, de fato, se alguém serviu para o propósito, foi o Monero. Então, assim, a minha perspectiva acerca disso, eu achei bom, eu achei positivo, por mais que teve essa queda, né, de preço. Todo mundo, no geral, está comemorando, visto que tanto o Monero quanto o Bitcoin, apesar de não ser o caso do Bitcoin ter sido deslistado, né, eles nasceram para ser moedas peer-to-peer, e não Sim, através de corretora. sim. Então, você tem que criar uma economia global que vá girar à base disso sem a necessidade de corretoras. Então, assim, você deu um passo à frente para o Monero, sabe? Nessa situação. É só um detalhe, né? Algumas pessoas falaram, fizeram críticas e etc. A grande questão é que, assim, isso mostra, né, que se alguém falou de privacidade, ele tem, e isso anula vídeos e outras postagens de pessoas que falam que o Monero falhou em tal ou qual aspecto. Bom, eu vou só trazer um pontinho de uso imoral que a Binance fez, supostamente fez, né? Eu não quero processo. Ela anunciou, óbvio que houve uma corrida de saque, porque normalmente quem tem Monero não é uma pessoa que tende a se desfazer de Monero. Então houve uma corrida de saque. Nessa corrida de saque foi interrompida, primeiro acusando que estavam tirando da Cold Wallet para Hot Wallet, sendo que eles já sabiam que ia haver uma corrida de saque. Depois que a confirmação de transação não demora mais que 10 minutos na rede do Monero, não muito mais. Mas vamos dizer que isso tenha sido verdade. E depois eles bloquearam o saque.
o que levanta muitas suspeitas sobre a reserva fracionária que as corretoras fazem. Então, foi uma grande auditoria de Monero que foi feita. Muito provavelmente fizeram reserva fracionária mesmo, esperaram a queda e tiveram que ir para mercado comprar. Isso explica a alta de quase 30% no dia seguinte, né, de toda essa queda. Né, chegou a bater 30%, né, porque foi a $100, depois passou de 130. Então, eles compraram Monero para entregar às pessoas a preço promocional dado ao grande food que eles fizeram a deslistar. Eu acho que na vida tudo é um ponto negativo e tudo é um ponto positivo, né? Acho que esse impacto na liquidez ele não é tão grande, porque afinal de contas, Monero é algo fácil de minerar, então qualquer um que roda um node pode pegar cores do seu processador e colocar para minerar, diferente do que seria o impacto no Bitcoin, por exemplo, porque depende de ASIC, então ia ficar uma ponte, uma lacuna entre minerador e pessoas querendo Bitcoin que poderia ser maior, ou, para piorar, centralizar na mão de entes grandes ou barra ETF. Ou eu tenho uns aspectos para falar da liquidez, mas assim, é porque é muito grande, mas enfim, depois a gente vai falar outro dia. Tranquilo, tranquilo. Vai ter episódio para isso. Mas eu vejo também esse ponto positivo, assim, sabe? Monero não deveria depender de corretora, como o Bitcoin não, e se isso está sendo apressado por pressão governamental, que seja, sabe? Paga-se o preço e continua. Mas eu acho importante isso também, sabe? É, não, para mim tá bom, do jeito que foi feito, faz parte, acontece, e eu Se, acho que é se isso, tudo é der um certo, passo à vai acontecer frente. com todas, né? Exatamente, Esse é o ponto. exatamente, você não pode é, falar que ela é ruim ou ela é pior porque ela foi deslistada, visto que nunca, em nenhum momento, se concebeu a existência de corretoras para criptomoedas. Né? Entendeu? A criptomoeda em si, que tem essa intenção de liberdade, como por exemplo o Bitcoin, não foi concebido isso. Não é para isso que ela existe. Então, assim, ser deslistado não é problemático, né? Uhum. Então, algumas outras narrativas, é claro, que surgem também, né, do pessoal falando que porque caiu 30% e que coisa horrível, é o cara que não vê o dele, entendeu? É normal, isso vai acontecer sempre, mas cada um É, que estude desde e faça o que bem entender, né? o Fiat nunca foi padrão, padrão Fiat nunca foi métrica para medir soberania e privacidade, né? Então, É, ele cair e subir não quer dizer nada. acaba que é isso mesmo. Tanto que subiu de novo, então assim, Sim, e vai, enfim, a coisa vai ter o rumo que ela vai ter, foi projetada para ter e quanto mais essas coisas acontecem, mais vai aproximando do projeto original, um dinheiro peer-to-peer, sem terceiro de confiança, privado. Ponto. sim, a gente vai ver agora, né? Igual eu falei, eu acho que sim, afeta um pouco na liquidez. Depois eu explico os motivos, mas a gente vai ver agora se a demanda vai continuar, se ela vai se manter, se as pessoas vão continuar usando, etc. Porque se mantiver, cara, aí isso é uma vitória. Teve um evento importante aqui na Europa, né? Vai ser um meetup assim de 3 dias, né? Um encontro, um evento. E para comemorar, eles deram 15% de desconto para pagamento em Monero, né? De Monero. 15% de desconto nos ingressos para comemorar a deslistagem na Binance. Enfim, tem Cara, uma comunidade que está comemorando. até o Pirate Bay tá recebendo doação em Monero. Pois é. Bom, então é isso aí, né? Esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Chegando até aqui, deixa aquele like ou as 5 estrelinhas, deixe comentário, comente o que você achou, o que você não gostou. É, se gostou muito, quer mandar um satoshinho, só enviar para quinteiro@zbd.gg. Ou se estiver no Fontaine, é só enviar e dar um boost direto no episódio, fazendo seu comentário.
vai ser muito bem apreciado, tá bom? Ficamos por aqui e tchau.